O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem um pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abominais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Noraldino, queridos irmãos e irmãs aqui presentes ou unidos a nós pelos veículos de comunicação, graças à generosidade de tantos que fazem parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, mais uma vez sejam bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Hoje nós somos chamados a perceber o que de fato é lei de Deus e o que de fato nós colocamos como se fosse de Deus, mas na verdade para esconder os nossos caprichos, os nossos desejos. Jesus nos orienta muito bem ao perfeito cumprimento da lei de Deus. Aliás, esta polêmica da lei é muito antiga. E aliás, se a gente parar e prestar atenção, ela volta ainda hoje, no nosso tempo. Porque muitos de nós achamos que seguir a lei de Deus é simplesmente viver uma esterilidade de uns certos preceitos ou certas normativas, que muitas vezes nem provém de Deus, mas provém de tradições humanas, como Jesus nos deixa claro no Evangelho. O que nos salvará, o que nos colocará em comunhão com Deus e nos fará tomar posse dessa terra que Ele nos promete, é uma única coisa: o Shema Israel, como o André cantou no refrão meditativo, e que é a primeira leitura que escutamos do livro do Deuteronômio. É o ouve Israel. O ouvir é interessante, porque o ouvir é diferente do escutar. Escutar, a gente está escutando um monte de coisa aqui agora. O vento que está passando, o barulho das luvas dos voluntários que estão aqui organizando as coisas, as crianças que estão chorando. A gente está escutando tanto de coisas.
Mas o ouvir exige uma coisinha a mais. Ouvir não é só chegar no nosso ouvido e ser captado pela nossa audição. Ouvir significa debruçar a sua atenção. Dentre tantas as coisas que nós estamos ouvindo nesse momento, nós podemos eleger apenas uma para ouvir. É nesta aí que nós vamos debruçar a nossa atenção. Alguns estão ouvindo o que eu estou dizendo, outros estão ouvindo o que está passando dentro do próprio coração. Outros estão ouvindo Deus sabe o que nesse momento. O escutar a Deus, nós não podemos falar que não escutamos, porque todos os dias, desde o choro de uma criança ao ruído suave do vento, Deus nos interpela. Mas o que nos fará tomar posse desta terra prometida, como é prefigurativa na primeira leitura, ou do santuário, como nós cantamos no Salmo, é se nós estamos ouvindo a Deus. É se nós estamos debruçando a nossa atenção naquilo que de fato Deus nos diz. E qual que é a vontade de Deus a nosso respeito? A vontade de Deus a nosso respeito é que nós tenhamos um coração parecido com o dele. E é por isso que Jesus adverte: o que vai tornar-nos puros ou impuros não é o cumprimento de um preceito. O que vai nos tornar puros ou impuros é o que sai do coração humano. Mateus é até mais rigoroso do que Marcos ao narrar-nos este ensinamento de Jesus. Porque Mateus ele aprofunda um negocinho e às vezes hoje pode soar até como estranho, como indelicado da parte de São Mateus. Porque Mateus diz: o que entra pelo homem, pouco tempo depois vai para a fossa. Mas o que sai do homem é que torna o homem impuro. E é aí que nós precisamos olhar com sinceridade. Porque vejam o que está envolvido aqui no Evangelho de hoje. Depois que Jesus falou tudo do pão da vida, como nós ouvimos há 5 semanas, sobre o preceito, que não é um preceito humano, mas é um preceito divino de comer a carne dele, e é esse o caminho para a santificação. Muita gente deixou ele, e agora Jesus desce. E descendo para a cidade, ele encontra os fariseus. E os fariseus começam a interpelar Jesus por bobagem. É porque os discípulos não estão lavando a vasilha do jeito certo. Os seguidores de Jesus estão comendo. Imagina, está no meio lá da multidão, se ia ter condições de lavar as mãos para comer. Estão desrespeitando a lei de Deus. Qual é a lei de Deus que Deus deu ao povo? Se resume em 10. Mas sabe quantas tradições que os fariseus colocavam sobre si? 673. De 10 para 673, há uma diferença substancial. E aí Jesus vem orientar os fariseus para o que de fato é a lei de Deus. Os 10 mandamentos, no fundo, é um modo da gente examinar o nosso coração para ver o que está acontecendo aqui. Não são coisas externas. Amar a Deus sobre todas as coisas não é do lado de fora, é do lado de dentro. Não tomar o seu santo nome em vão não é cumprido só simplesmente da fachada, tem que brotar de dentro. Honrar pai e mãe, não matar, não levantar falso testemunho, não pecar contra a castidade, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. E todos estes mandamentos brotam do interior. Agora, se está comendo de mão limpa, de mão suja, se a roupa está com os filactérios, que na verdade são uma espécie de franjas que os fariseus colocavam nas mangas com trechos das Sagradas Escrituras, ou não, se a gente está com a barba parada ou não está com a barba parada, não é isso que nos salvará. E se a gente não tomar cuidado, hoje nós cometemos o mesmo risco dos fariseus. Queremos apedrejar os outros por preceitos humanos. Quanta briga tem em paróquia por tradição besta.
o lado certo de pôr a vela, a cor da flor do altar, o brinco de Nossa Senhora, o anel de não sei quem. E que não vai salvar nada nem ninguém, porque não nos torna mais cristãos nem menos cristãos. Corre-se o risco de, depois dessa pandemia, nós criarmos uma nova religião, afastada e dissociada do cristianismo. Porque, querendo ou não, hoje o uso da máscara a gente entende que é por um bem comum, mas já se tornou ela por si só um preceito. Digo disso aqui para a gente ver o quão facilmente nós vamos colocando querelas humanas no lugar do que realmente é o essencial. A gente distante de Deus, a gente se não escuta a voz de Deus, facilmente a gente começa a colocar os apetrechos, as coisas mundanas, no lugar do que realmente importa. Olha, por que usamos máscara? É para cuidar do outro. É para que a vida do outro seja preservada. Mas em certos lugares, se prefere maltratar, se prefere excluir por causa de um pequeno pedaço de pano. É isso que Jesus nos chama a atenção. Para que nós não percamos a essência da lei. Por que é que os judeus orientavam que tinham que se lavar as mãos antes de comer? Por quê? Por uma questão muito simples. Para ajudar a preservar a própria saúde. Porque a mão suja, claro, eles não tinham noção disso, que existiam bactérias, micro-organismos, não tinham noção disso. Isso a gente tem hoje. Há 5.000 anos atrás não sabiam disso, mas sabiam, se comer de mão suja, vai passar mal. Então, se tornou um preceito para preservar a si. Mas vejam, algo que tinha uma finalidade boa, se tornou algo para oprimir. Se tornou algo que mais importante do que o alimento. Para os judeus não importavam se estavam comendo ou não. Era importante estar com as mãos limpas. Não importava se na vasilha de casa tinha lá o óleo, se tinha lá a farinha. O importante é que do lado de fora ela tivesse guardada no lugar certo e com o polimento certo. Mas no coração deles o que havia? Hipocrisia. Hipocrisia porque queriam manter uma aparência perfeita, enquanto o coração não estava próximo de Deus. Jesus nos orienta, compreendei bem isso. O que vai manchar-nos, o que vai nos matar, não é nem o coronavírus, porque mais cedo ou mais tarde, uma hora nós vamos mesmo. O que vai matar a gente de verdade é a impureza que cai cá no coração. E Jesus nos dá uma lista que serve até de exame de consciência nossa. Más intenções, imoralidades, roubos, assassinatos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. É isso que nos mata. Por quê? Vejam bem, vou pegar aqui 2 destas impurezas que Jesus apresenta. Ambição desmedida. Exemplo aqui na Serra da Piedade. Olha o estrago que a mineração está fazendo. Por causa de uma busca cada vez mais acirrada por dinheiro. E aí não mede esforços. Quanto mais tem, mais quer. E põe em risco a vida de toda uma comunidade. Porque o que eles estão destruindo, por causa do dinheiro, eles extraem dinheiro para pouco tempo de vida. Mas o prejuízo é para gerações e gerações e gerações. Porque onde eles estão minerando, está as nascentes de água que abastece Caeté, por exemplo. Onde eles estão querendo extrair, compromete todo um bioma aqui da região. E não estão nem aí, porque o que manda é o dinheiro. Ou então, para a gente falar assim, isso é algo do que mexe com os grandes.
Mas olha o que Jesus diz da impureza da calúnia, por exemplo. A calúnia é toda vez que esse órgãozinho pequenininho que está dentro da minha boca, chamada língua, não cabe lá dentro. E eu, pela necessidade, pelo prazer de falar, eu difamo alguém, ou falo maliciosamente. E isso, meus irmãos, que tristeza. Tristeza porque às vezes acomete a nós padres, está dentro da igreja, está dentro das nossas casas. E nós não percebemos que aos poucos isso vai nos matando e vai matando o outro. E aí nós nos tornamos aos poucos impuros. Por algo de fora? Não, por algo de dentro. E do que adianta sermos salvos da Covid-19 se não sermos salvos da morte, se não formos salvos da morte eterna? O que adianta viver 60 anos nesse mundo e uma vida eterna inteira distante de Deus? É por isso que Jesus hoje nos orienta para arrancar de fato as máscaras do nosso coração, para nos aproximar diante da fonte. E a fonte capaz de transformar-nos de dentro para fora não são os preceitos humanos, mas é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Só quando nós de fato ouvirmos o Senhor nosso Deus, nós seremos purificados do nosso coração, de toda a impureza que ao longo da vida foi nos contaminando. De toda, me desculpe a expressão, de toda podridão que foi tomando conta de nós, e que se a gente não toma cuidado, toma conta mesmo. Porque a gente se seduz muito fácil com aquilo que é mole, com aquilo que não nos exige, com aquilo que não nos cobra. Ouvir a Deus é difícil, porque exige de nós uma aproximação, um esforço, um exercício da nossa vontade de estar perto dEle, de deixar com que Ele nos oriente e, orientados por Ele, Ele nos transforme. Quanto mais nós ouvimos a Deus, mais nós vamos nos tornar dignos de estar neste santuário. Porque à medida que nós nos aproximamos dEle, que tem um rosto humano e que se chama Jesus, nós vamos aprendendo o que de fato nos salva. Nós vamos deixando de lado o que não realmente é importante e vamos nos concentrando no essencial. O essencial é de dentro para fora. Ou terminando com algo que todo mundo já leu na vida do Pequeno Príncipe, o essencial não é visível aos olhos, porque o essencial está aqui dentro do nosso coração. E é isso que nos faz santos ou impuros. É aqui dentro do coração que nós somos medidos. E é esse lugar, só duas pessoas têm acesso: Deus e você. Portanto, tenhamos a coragem de purificar não as vasilhas, não a casa, mas o nosso interior. Tenhamos o esforço de dar atenção mais à palavra de Deus do que à palavra dos homens. Busquemos, em primeiro lugar, estar na presença de Jesus, para que, purificados de tudo aquilo que nos afasta dele, vivamos uma vida coerente com a fé que professamos. Uma vida mais leve, porque de fato, a pandemia tem nos mostrado que seguir os preceitos meramente humanos vai pesando a nossa vida. O fardo vai ficando pesado. O fardo de Jesus é leve, porque dentro do fardo dele não tem apetrechos para eu ser bem visto, para eu ter fama, para eu ganhar likes, curtidas, para eu estar em bem com a sociedade. O fardo de Jesus é leve, porque ele nos apresenta só o que realmente é importante. O que realmente é importante é o amor. O amor é a medida. O amor é a lei. E esta lei não é mensurada em obras externas, mas essa lei brota de dentro para fora, como brota de dentro para fora a estima que Deus tem por mim e por cada um de nós. Que Ele nos ajude e que, ouvindo a sua palavra, sejamos purificados de todo o mal, para transformar o mundo não com leis estéreis, mas com a força do amor traduzida no testemunho de nossa vida.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Elevemos, irmãos e irmãs, confiantes